O Projeto Rondon é um projeto ministerial organizado pelo Ministério da Defesa e que anualmente realiza atividades nas mais diversas regiões do Brasil, buscando mais integração social em comunidades carentes, ampliando assim o bem-estar da população. Em 2025, a UFV se junta à Operação Amazonas, que levará 8 estudantes para municípios do estado amazonense, que ainda não foram divulgados. O conjunto da vez envolve comunicação, tecnologia, produção, meio ambiente e trabalho. O Rondon é uma experiência transformadora, mas extremamente importante que o estudante entenda. Não será nada fácil. Olha, eu acho que assim, os alunos têm, né, essa formação aqui dentro da universidade. Muitas vezes, claro, acabam estagiando em alguns locais para vivenciarem na prática como que é a sua atuação profissional. Mas o Rondon tem uma pegada diferente, né? Então a gente vai para uma região que tem uma infraestrutura já, né, mais difícil, né, mais prejudicado, vamos dizer assim. Então esse estudante ele tem que saber adaptar essa vivência dele aqui na universidade, essa formação, para uma realidade completamente diferente. Então esses rondonistas que irão, os estudantes que irão para o Amazonas, eles, claro, a gente vai fazer um treinamento todo com essa equipe. Então eles vão meio que sabendo que vão encontrar por lá, mas quando a gente chega de fato no local e vê, né, a realidade ali dessas pessoas presencialmente, né, em loco, eu acho que isso abre a cabeça desses estudantes e com certeza essa experiência vai ser para eles fundamental. Eles jamais vão esquecer dessa vivência que eles terão lá, porque é uma situação também diferente, né, de estresse, de pressão, que a gente vai estar lá com uma cultura, né, distinta, as condições de banho, de alimentação vão mudar radicalmente, né? A rotina desses estudantes vai ser totalmente focada para as atividades do Rondon. Então, esses estudantes vão ter que saber lidar, né, com essa situação aí de estresse momentâneo, né? Então acho que isso para a formação desse estudante vai ser muito importante. Se ele conseguir se virar no Rondon, com certeza ele vai conseguir se virar em qualquer lugar futuramente. Processo para a escolha dos estudantes que irão de fato para o Amazonas no mês de julho não é um processo muito tranquilo. Na verdade, é uma força-tarefa. Bom, vai ser na verdade uma força-tarefa, né? Tem muita gente inscrita, então terminando a etapa de inscrição, a gente vai fazer a verificação de se esses candidatos atendem de fato aos requisitos, né? Que estão no edital que a UFV publicou para a seleção dos rondonistas. Selecionados de fato esses inscritos habilitados, né? A partir do edital, aí nós vamos fazer depois a segunda etapa, né? Que vai ser a análise do pitch, né, do vídeo que esses estudantes vão gravar, em que eles vão falar por que eles querem ir, né, o que motivou eles a irem para o Rondon e como que eles podem contribuir para o projeto. Nós vamos ter também uma etapa de dinâmica de grupo, que nós vamos tentar visualizar na prática como que esses estudantes se comportariam numa situação diferente, por exemplo, que a gente vai propor para essa dinâmica. Depois tem a etapa de entrevistas também, e aí a gente vai fazer o ranqueamento a partir de todas essas observações que foram feitas nessa etapa de seleção. Então, depois de todo esse processo, é que aí esse fórum gestor ele vai falar, olha, temos aí uma lista de, né, um ranqueamento dos principais aí, candidatos que foram selecionados. E é legal falar também que a gente vai selecionar mais estudantes do que de fato os 8 que irão. Por quê? Pode ter alguma desistência, né? Nesse meio do caminho pode acontecer algum imprevisto, que o estudante não possa ir de fato para a operação. Então a gente tem que também ter alguns candidatos na lista de espera para eventualmente substituir os que não puderem ir por algum motivo. Na última sexta-feira já ocorreu um fórum de caráter eliminatório. Porém, quem foi e tem interesse em continuar no processo seletivo do Rondon, as inscrições vão até amanhã, dia 26 de março. Gabriel Victor para a Rádio Montanhesa.
Como já gravou aqui. Bom, professor, primeiro só a autorização para a gente conseguir gravar e disponibilizar nas redes da Rádio Montanhesa e também do Primeiro Saber, beleza? Beleza. Autoriza, então, a gravação. Perfeito. Professor, antes de mais nada, qual a pronúncia? É Guilherme Martim? Martim? Perfeito. Só para eu pronunciar certinho na hora do VT. Professor, eu queria saber de você primeiro o que é o Projeto Rondon, né? Para quem está nos acompanhando agora, o que eles precisam saber do projeto e como é os processos, etc. Bom, o Projeto Rondon é uma iniciativa do interministerial, na verdade, vários ministérios do governo federal, mas ele é encabeçado pelo Ministério da Defesa. Então, ele já acontece já desde a década de 1960. Então, anualmente, o Projeto Rondon ele leva operações para diversas partes do país que carecem de infraestrutura, né, que têm dificuldades ali, locais. Então, o Ministério faz esse reconhecimento primeiramente, e depois seleciona instituições de ensino superior do Brasil para que, né, essas instituições levem equipes e consigam, de uma certa forma, transformar a vida dessas pessoas, né, desses locais selecionados. Perfeito. E essa edição na qual a gente está conversando é no estado do Amazonas, né? As últimas foram no norte de Minas, etc. O quão importante pode ser o projeto Rondon desse ano, não só para os estudantes que lá estarão, mas também para a população local? Bom, eu acho que para os estudantes que forem selecionados, né, e que vão com a equipe da UFV, vai ser uma experiência incrível, né, uma região muito diferente, uma cultura, né, com tradições muito distintas, né, das nossas aqui de Minas Gerais. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade incrível para estudantes crescerem, né, e conseguirem adaptar aí o seu conhecimento aqui gerado da universidade, né, levar esse conhecimento para lá. E é justamente essa a ideia, né, fazer com que essas atividades que nós vamos propor lá consigam impactar positivamente a vida dessas pessoas. Então, saber como trabalhar essas demandas locais, né, vai fazer com que tanto estudantes, professores ou a comunidade local cresçam, né, conjuntamente e consigam aí resultados positivos dentro dessa operação. Bacana. Agora, quase a mesma pergunta, mas um pouco mais para o nosso âmbito acadêmico. O que o estudante pode ter como ganho nessa viagem de diversas áreas, né? Que tem comunicação, tem trabalho, meio ambiente, o que vários espectros acadêmicos podem ser vangloriados também por essa viagem, o que você acredita que pode ter de ganho o aluno que estiver lá? Olha, eu acho que assim, os alunos têm, né, essa formação aqui dentro da universidade. Muitas vezes, claro, acabam estagiando em alguns locais para vivenciarem na prática como que é a sua atuação profissional. Mas o Rondon tem uma pegada diferente, né? Então a gente vai para uma região que tem uma infraestrutura já, né, mais difícil, né, mais prejudicado, vamos dizer assim. Então esse estudante ele tem que saber adaptar essa vivência dele aqui na universidade, essa formação, para uma realidade completamente diferente. Então, esses rondonistas que irão, os estudantes que irão para o Amazonas, eles, claro, a gente vai fazer um treinamento todo com essa equipe. Então, eles vão meio que sabendo que vão encontrar por lá, mas quando a gente chega, de fato, no local e vê, né, a realidade ali dessas pessoas presencialmente, né, em loco, eu acho que isso abre a cabeça desses estudantes e, com certeza, essa experiência vai ser para eles fundamental. Eles jamais vão esquecer dessa vivência que eles terão lá, porque é uma situação também diferente, né, de estresse, de pressão, que a gente vai estar lá com uma cultura, né, distinta, as condições de banho, de alimentação vão mudar radicalmente, né? A rotina desses estudantes vai ser totalmente focada para as atividades do Rondon. Então, esses estudantes vão ter que saber lidar, né, com essa situação aí de estresse momentâneo, né? Então acho que isso para a formação desse estudante vai ser muito importante. Se ele conseguir se virar no Rondon, com certeza ele vai conseguir se virar em qualquer lugar futuramente. Bacana demais. Agora, você, né, como coordenador, como vem sendo esse processo, né? Você vai viajar para Amazonas nos próximos dias. É até legal você também falar os dias que você estiver indo, né, na hora que você for responder. Mas como vem sendo esse processo como coordenador, como isso vem te dando ganho também e quais os desafios que você vem enfrentando e como que vai ser os próximos passos dessa sua caminhada?
Bom, então, as equipes elas fazem uma viagem de reconhecimento, né? Então, a gente vai até a cidade, que a gente vai trabalhar depois em julho, né, com os estudantes, para reconhecer e para capturar as principais demandas lá do município. Então, a saída dos coordenadores até as cidades é para conversar com o poder público local, com o prefeito, com as secretarias, né, do município, para a gente levantar essas demandas. Então, a partir dessa experiência lá, dessa viagem precursora que a gente chama, a gente traz aqui, propõe atividades, oficinas e capacitações para levarmos juntos lá depois na operação de fato. Tá? Eu já participei de uma outra operação do Projeto Rondon, não como coordenador, mas como professor adjunto, que a gente chama. Então, cada equipe leva 8 estudantes e 2 professores. Né? Então, para essa operação Amazonas, eu estou indo como coordenador. É, a universidade tem um fórum gestor do Projeto Rondon, então são vários professores envolvidos desde a etapa da proposta, da elaboração da proposta, que foi aprovada pelo Ministério, até mesmo o processo seletivo. Tá? Então, selecionados os rondonistas, eu e o professor adjunto e os demais colegas também que fazem parte desse fórum vamos trabalhar nas capacitações. Então, o Rondon, apesar de serem 8 estudantes e 2 que irão, de fato, para a operação, ele é feito por muito mais gente. Né? Então, são vários professores e vários servidores envolvidos nesse processo todo. Eu acho que o maior desafio agora é justamente capturar nesses candidatos os perfis que a gente precisa para levar para essa operação. Então, a gente teve uma procura muito grande para essa operação, foram mais de 150 inscritos, né? Então a gente vai ter um trabalho aí grande de seleção desses estudantes e talvez o maior desafio nesse momento é conseguir de fato capturar esses rondonistas dentro dos perfis que a gente espera levar para a operação. Bacana. Puxando um gancho dessa sua resposta, como que vai ser de fato os bastidores dessa seleção? Porque a gente sabe que são muitos candidatos com perfis muito distintos, com objetivos muito distintos, mas talvez com um propósito em comum, né, que é ajudar essas pessoas dessas comunidades lá no estado do Amazonas. Então eu queria entender de você como que vai ser esse processo e para quem está nos acompanhando, como que pode ser a seleção que de fato vá o levar para o projeto Rondon. Bom, vai ser na verdade uma força-tarefa, né? Tem muita gente inscrita, então terminando a etapa de inscrição, a gente vai fazer a verificação de se esses candidatos atendem de fato aos requisitos, né, que estão no edital que a UFV publicou para a seleção dos rondonistas. Selecionados de fato esses inscritos habilitados, né, a partir do edital, aí nós vamos fazer depois a segunda etapa, né, que vai ser a análise do pitch, né, do vídeo que esses estudantes vão gravar, em que eles vão falar por que eles querem ir, né, o que motivou eles a irem para o Rondon e como que eles podem contribuir para o projeto. Nós vamos ter também uma etapa de dinâmica de grupo, que nós vamos tentar visualizar na prática como que esses estudantes se comportariam numa situação diferente, por exemplo, que a gente vai propor para essa dinâmica. Depois tem a etapa de entrevistas também, e aí a gente vai fazer o ranqueamento a partir de todas essas observações que foram feitas nessa etapa de seleção. Então, depois de todo esse processo, é que aí esse fórum gestor ele vai falar, olha, temos aí uma lista de um ranqueamento dos principais aí, candidatos que foram selecionados. E é legal falar também que a gente vai selecionar mais estudantes do que de fato os 8 que irão. Por quê? Pode ter alguma desistência, né? Nesse meio do caminho pode acontecer algum imprevisto, que o estudante não possa ir de fato para a operação. Então a gente tem que também ter alguns candidatos na lista de espera para eventualmente substituir os que não puderem ir por algum motivo. Perfeito. Agora, para finalizar nossa entrevista, o que você daria de um recado mesmo para os que estão nos acompanhando, que pensam, será que eu posso tentar, que se inscreveu no fórum, mas não tem aquela certeza toda, se quer mesmo de fato, se quer se inscrever na inscrição de fato, um recado para esse tipo de pessoa que possa ter um ganho assim acadêmico e de vida, de ser humano mesmo muito grande lá na Amazônia. Olha, o Rondon é uma experiência transformadora. Então, acho que ninguém vai para o Rondon e volta a mesma pessoa, porque é viver ali a realidade dessas pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade, né, econômica e social. Então, passar dias seguidos junto dessas pessoas, né, faz com que a gente modifique, né? É impossível voltar a mesma pessoa. Então, mas o importante falar é que não basta querer ter essa experiência lá. Eu acho que é um desafio muito grande. Então, você tem que estar disposto
a viver durante esse período, né, em uma situação de estresse constante, em uma pressão também grande. Então, pode ser muito... Pode ser... Desculpa, eu estou incomodado aqui com... A gente pode começar de novo? Deixa eu... Pela cabeça. Você vai fazer de novo a pergunta? Não, pode ser. Você lembra da pergunta? Lembro. Então, se precisar, eu faço também. Bom, eu acho que é uma coisa importante que precisa ficar claro, que não basta você querer ter essa experiência lá. Você tem que ter ciência de que vai ser um período, né, que você vai estar num lugar completamente diferente, comendo uma comida que talvez não seja a comida sua preferida. Você vai estar dormindo numa situação também que não é mais confortável, né? Geralmente as equipes ficam em escolas, né? Claro, né? Eles provêm uma estrutura para a gente, mas não é a nossa casa, né? Então, serão dias de um estresse que vai acontecer durante essa operação. Então, tem que estar muito disposto a de fato, ir ter essa experiência e contribuir para a vida dessas pessoas, né? Então, a gente sempre brinca que ir para o Rondon não é viajar e conhecer um lugar diferente. Não, é de fato você estar imbuído desse desejo de fazer diferença e de transformar a vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que quem vai para o Rondon não volta a mesma pessoa. Então, é de fato uma experiência incrível, mas tem que querer ir e estar ciente, né, dessas condições adversas que vão ser vivenciadas lá, mas eu posso te adiantar que o retorno da população, né, o carinho que as pessoas têm com a gente, né, que está lá trabalhando na operação, isso aí não tem preço, né, não tem nada que pague essa experiência. Então, com certeza, quem for para o Rondon vai passar por momentos incríveis de crescimento profissional e pessoal muito grandes. Muitíssimo obrigado, professor. Assim, foi muito bem nas palavras. Tipo assim, muito interessante. Assim, vai ser de um ganho